Bom, o exercício 4, né, da lista 15, então a gente tem por hipótese que f definido de RR ela é contínua e que o limite da f de x quando x vai para menos infinito ele existe, eu estou chamando ele de m pequeno, e o limite da f de x quando x tende a mais infinito ele existe, eu estou chamando ele de m grande. Tá? Então aqui eu fiz só um esboço tá, de rascunho aqui em cima disso para a gente fazer a resolução. Tá? Então, ó, de novo, aqui eu estou colocando m pequeno e m grande. Esse limite aqui, ó, quando x vai para menos infinito da f ser m pequeno, significa que existe um certo valor aqui, que a partir dele, todos os menores, o gráfico cai nesse intervalo aqui, ó, m menos epsilon sobre 2, m mais epsilon sobre 2, tá? A imagem. Mesma coisa então aqui vai existir um determinado, aqui na verdade eu posso pegar qualquer delta, né? Basta eles estarem aqui. Aqui, mesma coisa, né? Ó, se eu pegar dois pontos aqui, a imagem deles vai cair aqui dentro, tá? No intervalo m grande menos epsilon sobre 2, m grande mais epsilon sobre 2. No intervalo x0, x1 fechado, vai ser uma função contínua definida num compacto. Então, ela é uniformemente contínua. Isso é um teorema, tá? Então, observe, se eu pegar os dois pontos aqui, eu consigo resolver, de forma que a distância deles é menor do que epsilon. Se eu pegar 2 aqui, eu consigo. E se eu pegar 2 entre x0 e x1, eu consigo resolver também. Aí eu só vou ter que ver o que acontece se eu pegar um ponto menor que x0 e o outro maior que x0. Mesma coisa, um menor que x1 e o outro maior que x1. Aí eu vou ter que argumentar nesses. Tá? Então vamos usar essa ideia aqui. Tá vendo? Um gráfico ajuda muito a esclarecer, né? Então vamos lá. Ó, a solução, né? Então, ó, desde que limite da f de x quando x tende a menos infinito, isso aqui é um determinado valor m, então existe aqui o x0 pertencente a R, tal que se x menor que x0, tem-se módulo de f de x menos mzinho menor do que o epsilon sobre 2, né? Para dizer que ele está nesse intervalo aqui, ó, m menos epsilon sobre 2, m mais epsilon sobre 2, né? Além disso, como? Vou fazer agora para o limite do m grande, né? Limite quando x vai para infinito da f de x é o m grande, mesma coisa. Existe um x1, tal que aqui, perdão, x menor ou igual que x0, tá? Se x for maior ou igual que x1, tem-se vou colocar y aqui. Não sei se é muito bom o y e x, porque eles vão aparecer depois, né? Tem esse módulo da f de x menos m grande é menor do que epsilon sobre 2. Tá? Na verdade, o que a gente faz, né? Eu estou falando, como o limite está indo para esse m grande, eu estou falando isso. A partir de um certo x1, eu falo a distância entre eles, né? Tá? Tem que estar nesse intervalo aqui. M grande menos epsilon sobre 2, m grande mais epsilon sobre 2, né? Agora, sendo esse intervalo aqui fechado, ó, x0, x1, compacto, então ele é fechado e limitado, né? F
restrita a esse intervalo aí, ó, x0, x1, que eu penso só nesse intervalinho, ela é uniformemente contínua. Daí, para o epsilon dado, existe um delta positivo, tal que se módulo de x menos y for menor do que delta, tem-se módulo da f de x menos f de y menor do que epsilon sobre 2, tá? Vocês vão ver porque eu estou pegando epsilon sobre 2 em tudo, porque eu vou ter que só comparar duas coisas. Então, ó, então, na verdade, se eu pegar esse delta aqui, ele é suficiente, né? Por quê? Então, aqui só faltou eu dizendo onde que está o x e y, né? X e y pertencem a intervalos x0 e x1 e o módulo deles, x1 fechado, x0 e x1 fechado, que depois eu vou usar neles. Então, se isso aqui for menor, se a distância entre eles, né, nesse intervalo for menor do que delta, a distância nas imagens é menor do que epsilon sobre 2, né? Então, agora, como eu falei, né, aqui independente da distância que eu pego entre os dois pontos, né, nesse primeiro caso, a distância entre eles vai ser menor que epsilon. Por quê? De 1, f de x menos é menor que epsilon sobre 2. E aqui também, se eu pegar outro ponto, né, que satisfaz isso, menor ou igual que x0, a distância desse ponto até m também é menor, tm pequeno, né, é menor que epsilon sobre 2. Vamos considerar todos os casos. Então, eu preciso comparar quando os dois estão aqui, quando os dois são menores que x0, quando os dois estão entre x0 e x1, quando os dois são maiores que x1. Esses são os triviais que a gente já viu lá. Eu vou argumentar. Depois, quando um é menor que x0, o outro é maior que x0. E quando um é menor que x1 e o outro é maior que x1. Então, a gente tem esses 5 casos, né? Então, vamos pegar lá. Seja xy, pertencente a R, com módulo de x menos y menor do que delta. Tá vendo? Eu vou pegar real, todo, né? Então, primeiro caso. Se x e y forem menores ou iguais a x0. Se eles forem menores ou iguais a x0, o que vai acontecer? Eu estou nesse caso, ó, os dois menores que x0 vai satisfazer isso aqui, ó, né? Para x e para y. F de x menos m pequeno, cadê o m pequeno, né? F de x menos m pequeno menor que epsilon sobre 2 e a f de y menos m pequeno menor que epsilon sobre 2, tá? Vamos olhar aqui, daí, nesse caso eu não estou nem olhando que eles são menores que delta, tá? A distância entre eles, basta a posição deles. Então eu vou olhar quem é f de x menos f de y. Bom, eu tenho que enfiar o m aqui na história para poder comparar, né? Ó, eu vou ter que usar isso aqui, ó. Então eu vou somar e subtrair o m pequeno. Vai ficar, ó, módulo de f de x menos m mais m menos f de y. Vou até agrupar, tá? Ó. Ok, faltam parênteses aqui. Vou usar a desigualdade triangular. Isso aqui é menor ou igual que módulo de f de x menos m pequeno, módulo, mais, só vou escrever, tá? Módulo aqui tanto faz qual que eu coloco primeiro, né? M menos f de y é a mesma coisa que o módulo de f de y menos m. Agora observa, os dois são menores que x0. Se os dois são menores ou iguais a x0, ambos satisfazem essa desigualdade aqui, ó. F dele menos m menor que epsilon sobre 2. Então, cada um desses aqui é menor que epsilon sobre 2. Né? Mais epsilon sobre 2, isso aqui dá epsilon. Então, o primeiro caso, quando eu pego os dois menores que x0. Vou fazer
percorrendo a reta aqui. Segundo, se eu pego, se x for menor do que x0, menor do que y. Menor ou igual, né? Vou colocar assim. Vamos pegar um... Eu vou pegar um menor e o outro menor ou igual, não tem problema não. Tá? Onde eu vou comparar não vai... Opa, aí. É porque se eu coloco os dois iguais, pode ser que os dois sejam x0, né? Isso já vale trivialmente. Então vamos lá. Bom, agora eu tenho f de x menos f de y. Vamos fazer essa conta aqui. Ó, isso aqui, eu não vou poder colocar o m na história, vou ter que colocar f de x0, tá? Vai ficar módulo da f de x menos f de x0 mais f de x0 menos f de y. Ah, aqui já... Depois eu vou ter que consertar lá. Aqui, ó. Isso aqui, ó, foi essa conta que eu acabei de fazer aqui. Isso aqui fica menor do que epsilon, tá? Porque, ó, tanto o x quanto o x0 satisfazem isso aqui, ó. X e o x0 são menores ou iguais a x0. Tá? Aí, pelo primeiro caso, isso aqui é menor do que epsilon. Então, ó, perdão, vamos usar a desigualdade triangular aqui primeiro, antes de eu fazer um passo a mais. Vou fazer um passo a mais aqui. Usar a desigualdade triangular, f de x menos f de x0, mais módulo da f de y menos f de x0. Tá? Como eu estou pegando o x0 entre eles, eu consigo comparar com o x0, porque eu consigo comparar a f desse com a f de x0, e a f desse com a f de x0. Então, bom, aí de novo, isso aqui, ó, fica menor do que epsilon. Ó. Isso aqui por 1. Tá? Isso aqui é menor do que epsilon. Mas esse aqui, ó, é epsilon sobre 2. Por quê? Né? Porque aqui eu tenho aqui, módulo de y menos x0 é menor do que delta. Né? Ó, eu estou com módulo de x menos y é menor do que delta. Como x é menor que x0, então, módulo de y menos x0 é menor do que delta. Tá? Só olhar aqui, ó, estou nessa situação aqui. Eu estou com x, x0 e y. Se a distância entre esse e esse é menor do que delta, em particular entre esses dois é menor do que delta, aí eu posso usar isso aqui, que é a função né, ó, x0 e y, se a distância é menor do que delta, você tem isso aqui menor que epsilon sobre 2. Tá? Então, isso aqui, ó, fica igual a 3 epsilon sobre 2. Bah, se eu não quero ficar com 3 epsilon sobre 2, eu só vim aqui, ó, onde eu pus, nessa primeira aqui, ó, epsilon sobre 2, aqui, e aqui é por epsilon sobre 4, tá? Isso não faz diferença, não. Eu chegar numa constante que multiplicar epsilon não tem problema, não. Então, se eu pegar, aqui satisfaz isso. Agora vamos para o terceiro. O terceiro, então, ó, até vou colocar aqui. O primeiro, né, eu estou nessa situação. Estou com x0 aqui, está crescendo. Eu estou pegando x e y aqui. No segundo, estou nessa situação. Estou com x0 entre x e y. Mas eu não posso esquecer que a distância entre x e y é menor do que delta, né? Ó, se é x e y em R com essa distância menor do que delta. Agora, terceiro caso, a gente tem x0 menor ou igual que x, menor do que y, menor ou igual a x1. Então, eu estou nessa situação. Eu tenho x0, x1, x e y estão aqui. Bom, como a distância deles... Não preciso nem colocar... Isso aqui é R, né? Não preciso nem colocar isso aqui. Como a distância deles é menor do que delta, aí eu tenho aqui, por causa dessa hipótese aqui, ó, que a f restrita x0 e x1, né?
Para epsilon existe esse delta, tal que se essa distância é menor que delta, isso aqui é menor que epsilon sobre 2. Então, vou argumentar aqui com f restrita x0, x1 é uniformemente contínua. Já encontramos o delta, tá o quê? Se módulo de x menos y menor do que delta, isso aqui já é, né? Porque a gente está partindo que módulo de x menos y é menor do que delta. Então, módulo da f de x menos f de y menor do que epsilon sobre 2. Que é menor do que epsilon, se quiser. Então, ó, o primeiro caso, os dois são menores que x0. Segundo caso, um é menor que x0, o outro é maior ou igual que x0. Terceiro caso, os dois estão entre x0 e x1. O quarto caso, são 5 casos, né? Quarto caso, se eu tiver aqui, ó, eu posso até colocar menor ou igual que x1, tá? Só pra gente, senão eu teria que ficar aqui, x1, 1 não, x1. Agora eu vou pegar x maior ou igual que x0, menor do que x1, menor ou igual que y. Né? Os dois, um está entre x0 e x1 e o outro é maior que x1. Então aqui eu estou com os dois entre x0 e x1. Aí aqui eu estou nesse caso aqui. Né? Estou aqui x0, x1, x aqui e o y aqui. Mas lembra que eu estou com um módulo de x menos y menor do que delta. Então vou partir da conta. Fica f de x menos f de y. Eu consigo comparar com a f de x1. Isso aqui é igual da f de x menos f de x1 mais f de x1 menos f de y. Usa desigualdade triangular. Módulo de f de x menos f de x1 mais módulo de f de y menos f de x1. Esse aqui, isso aqui, ó, eu tenho x e x1, o x1 e x, né? Isso aqui maior ou igual que x0, menor ou igual que x1. Né? Então, ele está nas condições que essa diferença, módulo dessa diferença dá menor do que epsilon, que é isso aqui, né? Acabei de usar aqui em cima, no 2, né? Ó, só que eu tinha usado o y e x0, né? Então, ó, eu estou com essa distância aqui é menor que delta, estou com x e x1. Então, f de x menos f de x1 menor que epsilon sobre 2. Essa parte aqui eu vou ter que enfiar o m aqui também, porque eu não fiz a conta. Por isso que se eu tivesse feito a conta antes, o outro caso antes, ó, só subtrair o m mais m menos f de x1. Tá? Isso aqui é menor ou igual, que é epsilon sobre 2, mais desigualdade triangular, f de y menos m. Esse aqui, no caso que eu estou fazendo agora, é o que eu queria fazer no passo 6, tá? No passo 5, no quinto caso. F de x1 menos m. Tá? Então, bom, esse aqui ficou epsilon sobre 2. Agora, o y, ele está onde? M grande, desculpa, coloquei M pequeno, tá errado, é M grande agora. Perdão. Aqui é M grande. Tá? O que acontece? Ele está aqui, ó. Se y maior ou igual que x1, módulo da f de x menos m grande é menor que epsilon sobre 2. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui para o próprio x1 e para o y.
Eu volto aqui, ó, pro y, isso aqui é menor que epsilon sobre 2. E o x1 também, epsilon sobre 2, isso aqui dá 3 epsilon sobre 2. E o último caso, que no fundo é essa parte aqui só. Tá? O último caso, se a gente tem x1 menor ou igual que x, menor que... faltou menor aqui. Menor do que y. Aí é o que eu acabei de fazer ali em cima. Vai ficar f de x menos f de y. Vou somar e subtrair o m grande. E aplicar aqui a desigualdade triangular, né? Mais f de y menos m grande. Aí é o mesmo que é o raciocínio que eu acabei de fazer aqui, né? Ó, tanto o y quanto o x quanto o y são maiores ou iguais a x1. Então, a f de x menos m grande é menor que epsilon sobre 2. E esse aqui também. Os dois, tanto o x quanto o y, são maiores ou iguais a x1, então vale essa desigualdade. Então aqui, nesse último caso aqui, agora eu tenho o x1 aqui, eu estou com o x e o y aqui. Então varri todas as possibilidades, né? Vamos olhar aqui, ó. Os dois serem menores que x0, um menor que x0, o outro maior que x0, maior ou igual. Os dois entre x0 e x1. Depois, um maior que x1 e o outro maior que x0. E os dois maiores que x1. Então, em qualquer um dos casos, a gente segue de 1 a 5, que se eu pego aqui x e y em R com módulo de x menos y menor que delta, então módulo de f de x menos f de y, aqui eu vou ter que colocar o maior que eu obtive, né, que é o 3 epsilon sobre 2, menor que 3 epsilon sobre 2, tá? Se não quisesse aparecer com 3 meios aqui de epsilon, era só vir aqui, ó, aqui onde eu pus sobre 2 e pôr sobre 4 aqui e sobre 4 aqui, tá? Aqui na hora, no começo, eu não percebi que ia aparecer mais um ali. Mas não tem problema, tá? O que significa o quê? Dado epsilon, você precisa encontrar um delta, tal, que isso aqui seja menor que uma constante vezes epsilon, tá? Constante positiva, né? Mas tem que ser uma constante. Uma constante aqui é 3 meios. Então, portanto, f é uniformemente contínuo.